Oi, quinto ano. Vamos começar nossa aula de matemática 22. Hoje daremos continuidade às ideias da multiplicação. Pegue o livro de vocês, o Aprender Juntos de Matemática. Você vai abrir lá na página 46 e 47, onde nós vamos achar a continuidade das atividades de ontem. Vamos começar hoje pela atividade número 4. Acompanhe então a explicação da professora. Número 4. Túlio vai fazer um bolo de chocolate usando a receita a seguir. Veja só. Então, pessoal, aqui está o livro onde está escrito a receita. Então, aqui na primeira parte eu tenho o título da receita, que é um bolo de chocolate. Eu tenho a lista de ingredientes, né, com a quantidade de cada ingrediente que deve ser colocado na receita. Na outra página eu tenho o modo de preparo, né, como eu devo fazer essa receita, que tempo leva para assar esse bolo e também o rendimento. Vejam só esse detalhe. Esse bolo que o Túlio vai fazer, ele rende 18 fatias, ou seja, dá para servir 18 pedaços desse bolo. Bom, agora que nós já prestamos atenção, né, na receita, vamos então aqui ler o probleminha, a pergunta da letra A. Túlio vai receber 12 amigos para comemorar o aniversário dele e gostaria de servir 3 fatias de bolo para cada amigo. Quantas fatias de bolo ele vai servir no total? Bom, pessoal, olha só, são 12 amigos. Se ele vai querer dar 3 fatias de bolo para cada amigo, então eu vou ter que fazer a seguinte conta: 3 vezes 12, porque são 3 fatias para 12 amigos. Então, montem a conta aqui no ladinho aqui do livro, do ladinho do desenho da receita e coloquem o resultado dessa conta, tá? No momento que vocês forem montar a conta, coloquem o 12 em cima, tá bom, turminha? Agora passando para a letra B. Túlio percebeu que se dobrar a receita, ele terá a quantidade suficiente de fatias, né? Porque se ele fizer uma receita só, pensa bem, uma receita dá apenas 18 fatias. Bom, se ele vai querer servir 3 fatias para cada amigo, não, uma receita de bolo não vai dar. Então, ele vai ter que dobrar a receita de bolo. O que é dobrar a receita? É fazer 2 vezes, colocar 2 vezes a quantidade da receita. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos completar essa receita abaixo com a quantidade necessária de cada ingrediente para o Túlio fazer o dobro da receita do bolo de chocolate. Então, vamos pegar a receita, muito bem. Agora, vamos olhar aqui na lista de ingredientes, olha só. Primeiro, eu vou precisar para uma receita de 2 xícaras de açúcar. Agora, se eu for dobrar essa quantidade, então eu tenho que fazer 2 vezes o 2, ou seja, 2 mais 2. Então, aqui eu vou completar com 4, porque 2 mais 2 são 4. Então, eu vou precisar de 4 xícaras de açúcar. Agora, olhando na receita original, são 4 ovos. Se eu dobrar essa quantia, eu tenho que fazer 4, ou melhor, 2 vezes o 4. Então, 4 mais 4. E quanto que dá 4 mais 4? Muito bem, 4 mais 4 dá 8. Então, o Túlio vai ter que colocar 8 ovos. Agora, vocês vão continuar sozinhos. Então, vocês vão olhar aqui, ó, 2 xícaras de farinha. 2 vezes o 2, vão colocar aqui o resultado do dobro desta quantidade. Então, vocês vão completar aqui, vão completar o outro lado da receita
sozinhos, tá bom, turminha? Agora, prestem atenção aqui no problema 5. José, ele costura bonecos de pano. Para cada boneco, ele usa 8 botões, tá? Então, em um boneco, ele utiliza 8 botões. O que nós vamos fazer? Nós vamos completar este quadro aqui do lado com a quantidade de botões que ele vai usar para fazer a quantidade de bonecos indicado em cada linha. Então, presta atenção. Aqui na primeira coluna, eu tenho a quantidade de bonecos. Então, um boneco, ele utiliza 8 botões. E se ele fizer 10 bonecos? Vamos pensar. Para 10 bonecos, ele vai precisar utilizar 8 vezes botões, né? Então, eu preciso de 10 vezes 8 botões. E quanto que é 10 vezes 8 botões? 80 botões. Então, o que vocês vão fazer aqui? Para cada quantia de bonecos, vocês vão ter que multiplicar por 8 botões para saber a quantidade total de botões que ele vai precisar. Então, 20 vocês vão multiplicar por 8, 50 também por 8 e 100 por 8. E vão colocar aqui no quadro a quantidade dessas contas. Pessoal, montem as contas no caderno de matemática, tá? Não é para fazer a conta na calculadora, é para montar a conta, tá bom? Para aprender direitinho. E depois você vai responder aqui, ó. Quando aumenta a quantidade de bonecos, aumenta ou diminui a quantidade de botões? O que vocês acham? Quando eu aumento aqui a primeira coluna, a segunda coluna também aumenta? Completem aqui se aumenta ou se diminui. Número 6. Tamara vai fazer uma viagem de carro e sabe que se dirigir 120 km a cada hora, ela chegará ao seu destino em 3 horas. Então, quantos quilômetros tem o percurso que Tamara vai fazer? Bom, se nós sabemos que em 1 hora ela vai percorrer 120 quilômetros, quantos quilômetros vão dar em 3 horas? Então, aqui basta eu multiplicar, né, turminha? Se eu fizer essa conta, 3 vezes 120, por quê? 3 horas vezes 120 quilômetros. Então, montem essa continha e coloquem o resultado. Não esqueçam que o 120 fica em cima, tá bom? Eu quero a continha montada. Agora, olha só. Vamos parar para pensar. Presta atenção aqui na letra B. Se Tamara decidir dirigir 60 quilômetros a cada hora, ou seja, se ela percorrer metade da distância no mesmo tempo, você acha que ela vai levar mais tempo ou menos tempo para chegar ao destino dela? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Bom, pessoal, antes ela ia percorrer 120 quilômetros em 1 hora. Então, em 3 horas ela chegaria no seu percurso. Agora, se ela resolver diminuir a quilometragem por hora, com certeza ela vai demorar mais tempo para chegar, né? Porque ela vai diminuir o seu tempo. Então, ela vai levar mais tempo para chegar no destino dela, não é mesmo? Então, agora nós vamos completar esse quadro aqui para descobrir quanto tempo a Tamara vai demorar para chegar ao destino dela se ela dirigir 60 quilômetros a cada hora. Então, olha só, pessoal, prestem bem atenção. Nesse quadro aqui, primeiro eu tenho a distância percorrida por quilômetro. Então, 60 quilômetros e aqui na segunda coluna o tempo gasto. Então, 60 quilômetros
1 hora. 120 quilômetros, 2 horas. Então, o que aconteceu aqui? Eu dobrei a quantidade de quilômetros, né? Então, eu acrescentei 60. Então, eu tinha 60 quilômetros, mais 1 hora, ela andou mais 60. 60 mais 60, 120. Tá bom, turminha? Agora, se ela andar 3 quilômetros, ou melhor, 3 horas, então eu vou ter 3 vezes 60. E 3 vezes 60 é 180. E se ela andar 4 horas? Vocês vão fazer a conta aí. 4 vezes os 60. E vão colocar aqui o resultado. Depois aqui, depois do 4, que número vocês acham que vai vir aqui? O número 5, né, turminha? Aí vocês vão fazer a conta. 5 vezes os 60. E vão colocar o número aqui, tá? E vão completando o quadro até descobrir quanto tempo, quantas horas vai demorar para ela chegar no seu destino, tá bom? Pessoal, o livro não tem espaço para fazer todas essas contas. Utilizem o caderno de vocês para fazer a conta, tá bom? E agora fica uma pergunta aqui para vocês pensarem. Um desafio. Quando queremos chegar ao mesmo lugar, partindo de um mesmo ponto, mas diminuindo a distância percorrida a cada hora, o tempo de viagem ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Então, olha só, se você sair de um lugar e conforme você for andando, você for diminuindo o seu tempo, né? For andando mais devagar, esse tempo que você levaria para chegar até o seu destino, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Fica aí um desafio para vocês resolverem, tá bom? E terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.